Você está ouvindo o High Tech, o podcast que entrevista CTOs e Tech Leads com o objetivo de ajudar profissionais tech nos desafios do dia a dia. Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, CTO e diretor de comunidades da Impulse, e nessa edição estou com o Luiz Costa, CTO da BIP Saúde, a maior empresa de saúde domiciliar do Brasil, 100% digital. Luiz, obrigado por aceitar o convite. Antes da gente começar de fato, eu queria saber como você está e de onde você está falando nesse mundo digital que nós encontramos e nem sempre estamos tão próximos fisicamente. Oi, Márcio, eu que agradeço aí o convite. Obrigado aí por ter me convidado. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Ah, massa, massa. Eu estou aqui em Anápolis, em Goiás. Então, nós temos aí pelo menos alguns milhares, 1 milhar aí pelo menos de quilômetros de distância, mas é bom demais conversar contigo. Luiz, eu queria, até para o pessoal também te conhecer, que você partilhasse um pouquinho da sua trajetória. Como você chegou, como é a sua trajetória profissional até ser CTO da BIP Saúde? Tá ótimo, vou tentar resumir um pouco, mas tem um fato curioso, porque a minha família, pela parte da minha mãe, ela tem meio que uma tradição de todos os sobrinhos, né, que são homens. Todos os meus tios, por parte da minha mãe, pelo menos a maioria deles, são mecânicos de automóvel. Então, todos os sobrinhos vão para a oficina muito cedo para aprender ali a profissão de mecânico. E não foi muito diferente comigo. Eu fui para a oficina com 11 anos ali, para sair da escola, ia para a oficina para tentar aprender essa profissão, mas eu não me identifiquei muito assim com a profissão. Então, eu não era um bom ali aprendiz de mecânico. E aí eu tinha um primo que ele tinha passado por esse mesmo processo e ele meio que foi desertor ali da história e ele trabalhava naquela época a gente chamava de informática, né? Ele já era Sim. programador, ele tinha um escritório e ele me levou para trabalhar com ele. E aí eu tinha 14 anos nessa época, eu não sabia nada sobre computação. Eu lembro que ele veio conversar comigo e a primeira pergunta que eu fiz para ele, assim, não sabia nada de computador, nada disso. Eu era de uma cidade lá no interior de Minas, chamada Ubá, e eu perguntei para ele o que é um vírus de computador. E na minha cabeça, um vírus como se fosse um vírus que causava doenças e tal. Sim. E aí o Wellington, meu primo, um beijo para ele me ensinou tudo, assim, me ensinou a programar, me levou lá pro escritório e o mais importante que eu acho que ele me ensinou foi tentar ser autodidata, aprender sozinho ali. E aí eu fiquei com ele lá dos meus 14 até os 18 anos fazendo sistemas, aprendi a Bacana. programar numa linguagem chamada Clipper e a gente fazia sistemas para cartório, para lojas, para indústria, né? Na minha cidade tem muita indústria de imóveis, a gente fazia sistemas ali comerciais. E aí, depois disso, chegou a época de eu prestar serviço militar. Eu me mudei para Juiz de Fora, fiquei um período militar no Exército. E aí, saí do Exército, continuei lá em Juiz de Fora, nessa cidade, e fiz faculdade de computação na época e consegui um estágio em um hospital. E aí, nessa época, eu aprendi a programar em Delphi. Então, estamos falando aqui, para revelar a idade, né? Anos 2000 ali, final dos anos 90, início dos anos Sim. 2000. Aprendi a programar em Delphi, fui trabalhar num hospital e fiquei nesse hospital por até 2004. E foi a época que eu fiz faculdade, me formei e meio que eu tinha de alguma forma assim, eu imaginava que eu precisava ou ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo porque eu queria trabalhar com projetos maiores e na época ali eu não tinha muitas opções em Juiz de Fora. E por acaso um amigo veio para o Rio e conseguiu entrar numa empresa aqui e me convidou para fazer o processo seletivo e eu vim meio de uma maneira meio despretensiosa, assim, vou fazer, quem sabe eu não entro. E acabou Sim. que eu entrei para uma empresa de varejo aqui, e aí de fato foi um primeiro trabalho assim aonde eu tive contato com equipes grandes de desenvolvimento,
trabalhei muito tempo com Delphi, SQL Server, construindo sistemas para essa empresa, para essa rede varejista aqui do Rio. E aí, nessa mesma época também, eu comecei a programar em Java, fiz alguns projetos em Java nessa empresa, saí e entrei no mundo de consultoria. Então, trabalhei um tempo, só que eu não me adaptei ao mercado de consultoria, porque é um mercado muito, muito cruel, assim, né? Você faz projeto, você não sabe para onde está entregando e só precisa entregar o mais rápido possível e às vezes não é... Você não tem um sentimento ali de que você está junto do projeto. E aí eu fiquei uns 7 meses, 8 meses nisso, aí migrei de empresa de novo, entrei numa empresa de segurança. Pode falar nome aqui ou não? Fique à vontade, fique à vontade. É, eu entrei numa empresa Acho de que segurança. os nomes ajudam, acho que até não só você se orientar dentro da trajetória, né? Mas também para quem está nos ouvindo, né? Porque vamos dar nomes. E assim, só para te colocando um parênteses aí, eu me senti bem em casa. Você citou Delphi, acho que foi uma das coisas que eu também que também passaram por aqui na minha mão também. Então, eu acho que quem está nos ouvindo aí também, acho que já passou por ali, muita gente já passou por ali. Eu acho que Delphi já encheu muito o prato de muita gente e também Sim, já sustentou muita infra aí, muito produto de muita gente, né? não, exatamente. Assim, eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com Delphi. Assim, tem muita gente que fala, Delphi, aquilo, não. Para quem veio lá do Clipper, Delphi era um negócio, caraca, era magia pura. Mas enfim, aí essa varejista que eu trabalhei aqui no Rio era a Casa e Vídeo. Eu fiquei de 2004, quando eu cheguei aqui, até 2008 na Casa e Vídeo, final de 2008. Depois eu fui para uma consultoria e depois eu fui para uma empresa de segurança chamada Módulo. E eu tive o meu primeiro desafio técnico interessante, assim, porque antes, na Casa e Vídeo, eu trabalhei muito com Delphi, já era uma coisa que eu já fazia, fiz projetos em Java, mas quando eu fui para Módulo, eu fui para trabalhar numa equipe que usava .NET. Eu nunca tinha programado com .NET, nunca tinha feito nada, e foi ali que eu entendi que a gente, como programador, a linguagem é só a ferramenta, né? Então, Exato. nessa época, então, de 2000, talvez 2005, 2006, onde a gente frequentava muito Guji. Para quem programou em Java, todo mundo deve lembrar aí quem é o Guji, né? E lá tinha as guerras, né, de tecnologias. Primeiro Java contra .NET, depois chegou o Rails contra as outras coisas que vinham. E eu entendi que não, assim, eram só ferramentas. E aí eu aprendi a programar em C Sharp e talvez assim C Sharp nessa época foi a linguagem que minha linguagem favorita, assim. Eu gostei muito de ter trabalhado ali com C Sharp. Fiz sistemas ali que eram de gestão de risco, coisas de segurança. E aí, nesse momento que eu estava na Módulo, até esse momento eu trabalhava muito com aplicações, digamos assim, que resolviam problemas internos das empresas, né? Então, Sim. todas elas eram internas, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar em um produto web que era mais aberto, e eu entrei para uma empresa legal chamada Intelli. A gente fazia projetos ali, o projeto que eu entrei para trabalhar era um produto web para monitoramento de data center, e foi a minha primeira experiência profissional com Rails, e e foi muito legal. Tinham profissionais muito bons lá, e eu acho que isso também é uma coisa que faz muita diferença, né? Você conseguir trabalhar em times que tem pessoas muito boas, né? E eu fiquei lá na Intel, acho que 1 ano e meio, 2 anos, e depois disso entrei para uma que fazia parte do mesmo grupo da Intel ali, uma empresa que era de consultoria, mas não era consultoria de sistemas, Sim. chamada Elo Group. E eu fiquei na Elo Group de 2011 até 2016, mais ou menos, aonde na Elo Group eu trabalhei em vários projetos. Um desses projetos foi um sistema para gerenciar uma rede de clínicas de medicina do trabalho, onde eu me aproximei um pouco ali da saúde, e a BIP apareceu nessa época, porque a BIP foi um projeto também que apareceu na Elo como uma das iniciativas de inovação que a Elo tinha junto com
com o Vander, que é o presidente da empresa, né? O Vander teve a ideia da BIP e a Elo estava ali apoiando nesse momento. Mas, E eu vim para a BIP nessa época como desenvolvedor. Então, 2016, mais ou menos, talvez ali final 2016, 2017. Então, eu vi ali a empresa surgir, né, no papel. Primeiro, eu não era o CTO, não era líder, só era um desenvolvedor, o Yuri, que é um outro amigo meu que liderava aqui. Depois eu entrei aqui na BIP e aí estou na BIP até hoje. mas e é curioso que e a gente tem ouvido muitas pessoas aqui que estão na posição como CTO, como tech leads, e durante a sua formação, a sua jornada, a sua, me corrija aí, mas a sua também, ela me parece que passa assim como a minha, é uma formação bem técnica, né? Assim, onde nós Sim, você falou aí de desenvolvimento, em algum momento descobrir que a linguagem ela é só um meio, de fato, no meio, inclusive, daquelas batalhas de qual performa melhor, qual que deveria ser escolhida, mas em algum momento a gente e faz parte de algumas carreiras, de muitas carreiras, esse posicionamento como CTO, como tech lead, onde não tem nada em tese dentro da nossa jornada. Nossa jornada está muito de código, entregar card, né? Em algum isso aí. momento a gente começa a vislumbrar, ou alguém começa a vislumbrar para a gente, que isso também acontece, uma posição de gestão, uma posição mais estratégica, e para mim é um grande desafio. Você está há mais de 6 anos, né? Na BIP, me corrige aí, Luiz, Isso. olhando aí o que você colocou aí de datas, de anos. Então, isso imagino que esses degraus que você. E que não necessariamente são hierarquias, né, que a gente está seguindo, mas se funções diferentes mesmo dentro da organização, vai nos ajudando a entender um pouco melhor como é essa gestão, mas nem sempre é um caminho tão simples, né, de sair da parte operacional de entrega, que é muito importante, e o que nos leva, né, o que a gente gosta, e depois a gente começar a entender algumas coisas mais estratégicas e pessoas também, né? Dentro de um produto, que as pessoas que permeiam ali, que precisam de uma ajuda, de uma formação, né? Não, isso faz todo sentido, assim, na minha carreira toda, né, desde lá do meu primo, o Wellington, como eu falei, ele me incentivava muito a leitura, né, naquela época, eu entrei trabalhar com ele em 96, a gente não tinha internet, então eu aprendia tudo com livro, então ele me dava livros e me incentivava a ler livros, e minha formação toda foi em cima de livros, então eu lia muito livro técnico, e lá no Guji tinha um fórum que sugeria muito livro, eu lia muito técnico, mas só livros técnicos. E em determinado momento eu tive que fazer essa transição e eu fiquei um pouco perdido, assim, caramba, todo o conhecimento que eu tive técnico eu estou confortável, mas e agora, Sim. né? Como é que é ter que pensar não só mais tecnicamente, né? Porque você tem que pensar também do ponto de vista do negócio. E aí, numa startup, essas coisas ainda ficam um pouco mais difíceis. Por um lado, você tem muita oportunidade de experimentar a coisa, Exato. mas gerenciar um conjunto de experimentos que está acontecendo, conversar, entender as demandas do time de negócio e descer isso para os times de engenharia, isso não é uma tarefa muito fácil, não, não é, é difícil. Sim, é extremamente difícil. É também, além de difícil, é normal que as pessoas também se encontrem e falem, é isso que eu quero? Não, não é muito isso que eu quero, né? E aí, pensando nos seus desafios, eu acho que dentro da sua fala até agora, acho que dá para a gente encontrar vários desafios, mas qual tem sido o seu maior desafio aí, como CTO da BIP Saúde, principalmente nos últimos meses aí, o que que você tem enfrentado, que você pode compartilhar conosco aí? Eu gosto de pensar em algumas fases, né? Então, lá no início da BIP, né, o nosso desafio ali como empresa de encontrar o tão sonhado ali Product Market Fit, né, que a gente Sim, ficou ali experimentando muito, a gente tinha desafios técnicos que eram: como é que eu consigo fazer com que o que a gente está construindo aqui agora não seja um negócio que a gente vai jogar fora daqui a pouco. Então, tinham muitos desafios técnicos nessa área, e nessa época eu era mais um tech lead aqui na BIP, não era o CTO, de fato. Então, eu tinha muito mais essa preocupação. E aí, em 2018, eu assumi a posição de CTO, então estou nesse papel lá desde 2018, então eu peguei essa fase de growth, né, de crescimento da sim. empresa. E aí os desafios passaram a ser outros, assim. A gente tem desafios técnicos também, mas
Cara, você sair de um time que tinha, sei lá, 10 pessoas, 13 pessoas, talvez em 2018, para ir para 40, mais de 40 pessoas, incluindo desenvolvedores, e aí entra um time de produto, time de suporte técnico. Aí o desafio começa a ser um pouco menos ali o técnico da tecnologia em si, mas como fazer esse sistema todo de trabalho funcionar. Então, acho que a parte de motivação do time, gestão de talentos, né? A gente estava num turnover alto, né, naquela época. Aqui na BIP até que nem teve tanto assim, a gente teve saídas, obviamente, mas a gente conseguia manter o time. Então, como é que eu faço programas para manter esse time engajado? Como é que a gente consegue fazer com que esse time se envolva nos problemas de negócio também? Então, acho que a gestão ali do time, de talento, como dividir, reorganizar o time. Eu lembro que eu fiquei lendo vários artigos, li alguns livros para tentar entender qual a melhor maneira de dividir esse time, assim, para que a gente consiga ter uma produtividade melhor. Acho que a gente conseguiu é, um bom resultado, mas essa gestão aí das pessoas em si, talvez eu considero hoje que foi a parte mais desafiadora, assim, né? A gente teve que é, contratar era difícil, né? Porque a gente estava num boom aí de todo mundo contratando, a Impulso E veio você com a está falando ali em torno de 2020, 2019, exatamente, 2020, né? 2019, Pandemia, 2020. A gente sofreu muito concorrência do mercado de fora, né? Desenvolvedores indo trabalhar fora. Nessa época, a Impulso entrou também para ajudar a gente a seniorizar a equipe. Eu acho que foi talvez ali os desafios, o desafio não técnico, para mim foi o mais difícil, né, nesse momento, tá? entendi. E isso é curioso, assim, porque é o que você disse, no meio de um crescimento de 13 para 40, não basta continuar focando no produto, simplesmente. Você citou aí motivação do time, que é algo que permeia, senão que é ajuste de remuneração dentro também do budget, dentro do orçamento ali que o time tem, que o produto se faz interessante ainda, então você precisa manter um time, e é normal, né, num crescimento como esse, que você ganhe pessoas que consigam pensar em entregas, em eficiência de fluxo, em alguns pontos, e você começa a ganhar novas preocupações que, como tech lead que você estava antes, você não tinha, mas que você vai Exatamente. ganhando, né? Com 13 você não precisa, com 13 pessoas, você consegue levantar, conversar com, né, em 2, 3 dias ali com todo mundo e saber como está. Com 40, é, às vezes você não lembra do nome de todo mundo que está ali por baixo de você e querendo uma resposta sua, querendo uma conversa, né, algo que eles estão olhando para você, né, de alguma forma, né? E você está trabalhando, né, com o time remoto, então as coisas vão acontecendo no dia a dia. Você tem que conseguir mecanismos para passar para esse time o que está acontecendo, né? No meu caso aqui, eu venho para a BIP quase todo dia, estou aqui na BIP, mas a maioria dos desenvolvedores estão remotos. Então, o negócio ele é dinâmico, ele vai mudando. Então, como é que a gente faz para minimizar o impacto nesses desenvolvedores ou melhorar esse canal de comunicação? Eu lembro que assim uma decisão que para a gente hoje ela é óbvia, mas naquela época foi uma decisão assim que a gente demorou até para tomar, que é entender que o produto que está rodando ele entra numa fase de sustentação que precisa de apoio. Então, assim, Sim. a gente tem que corrigir bugs, evoluir esse produto, mas tem coisas que acontecem no dia a dia que precisa ter alguém olhando. Então, o cliente não está conseguindo fazer um agendamento por um motivo X. Aí a gente parava o time de desenvolvimento para tentar ver o que estava acontecendo. Então, a gente introduziu um time de suporte. Então, assim, são coisas que assim, como tech lead, para mim, não fazia parte ali do meu papel, né? Pensar em outros níveis ali de abstração na hierarquia, enfim. Mas e você comentou que a Impulso te ajudou nessa a BIP Saúde aí quanto a essa seniorização, mas a gente estava até conversando, né? Você sempre está optando aí por um equilíbrio, né? Acho que é uma característica do seu time aí, dentro de formação de pessoas, como tem sido também esse ponto aí. Eu acho que
eu sempre tentei manter o time o menor possível. Então, eu acho até que poderia ter expandido um pouco antes, mas sempre tentei manter o time o menor possível. E aí, em um determinado momento, naquela fase de growth ali, que pô, a BIP, que tinha, sei lá, 50 pessoas em 2018, passou a ter mais de 1.000 agora em 2021. Né? Então, a gente cresceu muito. Eu não tinha mais como manter aquele time pequeno. E aí, a gente precisava contratar, a gente foi no mercado, demorava muito a contratação, e nessa época a Impulso veio ajudando a gente, trazendo alguns profissionais. Mais uma coisa que a gente se preparou aqui foi para tentar fazer alguma forma que a gente conseguisse também formar profissionais inexperientes. Porque o que a gente percebeu? Na concorrência com o mercado externo estava muito alta, a gente tinha uma concorrência grande com o mercado externo. Então, os desenvolvedores mais experientes, ou eles estavam, se eles fossem mais jovens, né, tivesse a oportunidade, a maioria deles estavam aproveitando para ir ter uma experiência no exterior, estava indo embora. Aqueles ainda que não queriam morar fora, começou a ter oportunidade de trabalhar aqui e ter uma remuneração muito alta. E Sim. assim, é muito difícil a gente competir com o dólar, o euro lá, com a nossa moeda aqui. Então, a nossa Principalmente estratégia agora, né? 5 e pouco. Exatamente. A nossa estratégia foi: tem uma galera que está saindo da universidade ou saiu há pouco tempo que está com dificuldade de encontrar ali o primeiro emprego porque as empresas estão querendo gente mais experiente. Então a gente optou por tentar fazer um programa onde a gente incluísse esse pessoal, pegasse as pessoas que já sabiam programar, são profissionais que já conheciam, já sabiam como programar, mas nunca tinham tido experiência profissional. E a gente criou um programa de informação na BIP em 2021, chamado de BIP Code. Então, o BIP Code era um programa que foi criado aqui pela BIP, todo o material, a construção foi organizada aqui internamente, e a gente foi no mercado, selecionou ali 15 pessoas, 16 desenvolvedores que não tinham experiência profissional, ou se tinham, era muito pouca, Sim. para a gente passar por um processo de formação. E a gente fez esse processo durante 3 meses. Eles entraram e passaram por como se fosse um curso mesmo, onde eu dei Sim. ali treinamento, outras pessoas do time deram treinamento para eles, muito voltado para as ferramentas que a gente usa mais aqui na BIP. Né? Nossa stack hoje é baseada em Ruby, Ruby e Rails, tem ali RabbitMQ, enfim, a gente falou sobre Mas, sistemas distribuídos. E depois desse tempo, né, depois de 3 meses, eles começaram a entrar ali de maneira mais tímida nos times. Então a gente espalhou eles pelos times, onde eles começaram a ter os primeiros contatos profissionais ali, né, colocar coisas no ar. Então foi um projeto muito legal, acho que foi um projeto que deu muito certo aqui na BIP. A gente perdeu uma pessoa no início do projeto e as outras, a maioria delas estão com a gente até hoje. que massa. É, Esse feedback é bacana, né? As pessoas continuarem com a gente, né? Acho que isso é isso. fantástico, recompensador aí. Algumas pessoas obviamente saíram e tal, mas grande parte do time estão aí, ficaram pelo menos um ano com a gente, e a maioria dos desenvolvedores hoje, né, do BipCode estão aqui ainda com a gente. E é muito legal você ver aquele desenvolvedor que chegou aqui, né, com aquela é, é, sem aquela experiência, né, com a ingenuidade ali, vou escrever um código aqui, vou botar no ar, mas o mundo real é um pouco mais complicado do que isso, né? Sim. Então, ver eles hoje ali colocando funcionalidade em produção e investigando bugs em produção, olhando lá o sistema de monitoramento, identificando onde está o problema e tentando ir corrigir, analisando o log. Então, foi bem legal assim, a experiência de ter feito esse programa. Mas, assim, eu acredito muito nisso, muito nesse equilíbrio também. Aqui internamente, eu tenho desde pessoas que já chegaram com uma experiência longa de múltiplas linguagens, múltiplas experiências, de infras diferentes, né? Eu já trabalhei, já mantive e tudo mais, e até também pessoas que vieram formadas, como talvez a sua segunda experiência profissional, sendo a primeira muito curta, ou até mesmo sem uma experiência profissional, apenas um curso, um treinamento,
E essa capacitação, essa aproximação que a gente consegue fazer, eu acho que é bem importante que você disse, né? Times concisos, né? Ou pelo menos organizados de uma forma que você consiga dar uma atenção e entender as pessoas e não colocar simplesmente, são 40 pessoas aqui, onde a gente não tem uma gestão muito clara delas, né? Isso, sem dúvida, acho que contribui para a gente ter um time mais longevo aí com a gente. É claro que a gente não está sendo ingênuo aqui de falar que essas pessoas vão ficar 10 anos conosco, 5 anos Sim, conosco, sim, muitas vezes, mas são pessoas que conseguem entregar software com qualidade, num tempo, né, que a gente consiga fazer esse investimento, né? Eu acredito muito nisso, assim, a Impulso tem em 2023, agora em janeiro, a gente lançou o Power Hunt, que é uma iniciativa dessa, que é para a gente não simplesmente oferecer um serviço de plenos e seniors que a gente consegue para várias empresas, inclusive para a BIP, mas também a gente levar um treinamento para juniores também. A gente tem uma base de 130 mil e 30% dessa base são júniores, pessoas que ainda estão em busca ou da primeira oportunidade ou estão engateando ali na primeira oportunidade, né? E muitas vezes numa remoto e tudo mais. Então, trazer esse conteúdo que a gente já tem ali de experiência para que essas pessoas consigam acelerar a evolução delas em parceria com os nossos clientes é um caminho que eu acredito muito. Assim, desde quando, no final do ano passado, a gente começou a sondar essa iniciativa e testá-la, eu falei assim, é muito do que a gente faz internamente aqui. Eu imagino que é muito do que vocês fizeram com o BIP Code e a gente conseguir colocar isso, acelerar o crescimento dessas pessoas, porque a gente sabe que muitas coisas é código, é uma dificuldade técnica mesmo, mas existem outros caminhos também que precisam ser evoluídos ali, né? Outras skills, outras habilidades, né? Que até o entendimento sobre agilidade, entendimento sobre a sprint, o que você falou, não é muito bem, um deploy não é muito bem dessa forma, existe um processo, existe uma cobertura de teste, né? Então, eu acredito muito nessas iniciativas. a gente até fala aqui com os desenvolvedores, né? Escrever o código para funcionalidade é a parte mais legal, né? Só que você tem que suportar aquele código em produção, você tem que lidar com tratamento de erro, situações que você não está prevendo, né? Testabilidade, essas coisas são um pouco mais complicadas do que simplesmente botar um código ali no ar e rodar, né? E muitos desenvolvedores júniores que acabam saindo da faculdade ou dos treinamentos, eles estão numa fase muito de estarem preocupados com esse aspecto específico de codar, que de fato é a característica que eles precisam evoluir o mais rápido possível. Então, se eles passam a ter a oportunidade de ter contato com uma equipe de desenvolvimento que está botando código em produção, cara, isso pode expandir muito o conhecimento deles e eles rampar muito rápido, principalmente se eles já souberem programar, né? Isso Sim. foi bem legal o que aconteceu aqui na BIP. Eu tenho muito orgulho desse Isso. projeto aqui. Mas e você citou um ponto também, antes na sua fala, mais no início, da importância de ter pessoas boas também ali, pessoas com nível de experiência, porque elas contribuem não para que você seja a única ponte ali de conhecimento, né, mas que elas consigam, né, reter profissionais. Eu tenho visto que é um desafio para todo mundo, é, por conta do exterior, por conta de várias outras variáveis, mas ter pessoas boas no nosso time para engajar, motivar automaticamente mesmo os plenos e os júniores também é uma estratégia bem importante, né? Isso é natural, é meio que orgânico do nosso dia a dia, mas se você tem um time cheio, simplesmente sem uma referência técnica ali, o crescimento ele não é só mais lento, mas ele é menos engajador, né? Porque o júnior, muitas vezes, e nós somos assim, a gente acha, não, Sim, é, a- eu tô. Eu estava conversando com um dev aqui recentemente, ele, Márcio, eu estou num desafio com o Ruby, que é o seguinte, eu acho que eu sei tudo, mas eu não sou ingênuo a esse ponto, mas é porque me faltam alguns horizontes aqui, porque os que você, os tech leads aqui me passaram, alguns deles eu já consegui. E aí a gente foi conversando e ele falou, pronto, a partir dessa conversa que eu ganhei novos horizontes, eu acabei de saber que eu não sei muita é coisa, isso. né? E é isso, acho que ter referências técnicas pessoas mais sêniores para compor o time,
elas vão nos dando esses horizontes para a gente saber o quanto que a gente precisa de caminhar, né? Isso funciona para a gente na gestão, né? Ter outras pessoas de outras empresas, pares ali, para compartilhar os desafios deles, nos ajuda. Ainda falta um horizonte aqui para eu caminhar quanto a essa variável, quanto a esse assunto, esse tema aqui que não estava no meu radar, né? Não, com certeza. Ter profissionais também mais experientes, né, faz muita diferença, com certeza. E é difícil, assim, você conseguir trazer as pessoas, né, no perfil que você quer, enfim. Uma das coisas, a Impulso faz muito isso que eu já vi, né, produzir conteúdo, né, fomentar a comunidade. Uma das coisas legais aqui que a gente fez no passado, né, eu fui palestrar em alguns lugares, a gente participou de outros podcasts também. Isso isso foi legal, foi importante para a gente conseguir mostrar algumas coisas técnicas que a gente fazia aqui na BIP e atrair alguns dos desenvolvedores mais experientes que a gente tem aqui hoje. Então, acho que também Mas, esse aspecto de mostrar o desafio técnico, o desenvolvedor tem muito isso também, né? Pô, a empresa está crescendo, parece ser legal, como é que os caras estão fazendo ali, o que eles estão implementando? Então, isso faz diferença, né? Você está ali próximo da comunidade, tentando ali ajudar de alguma forma, ou pelo menos contribuir com algum conhecimento, algum case. Acho que fez muita diferença para a gente aqui também. É, Inclusive, ano passado, a gente trouxe para cá aquele encontro do Ruben Rio, e a gente quer fazer mais vezes aqui na BIP de novo. Acho que faz massa, muita massa. diferença. Riquíssimo. Coloca os nossos times, mas também a empresa, o produto, né, dentro dessa trilha, né, de eventos e de pessoas que muito capacitadas que não só lideram esses eventos, essas comunidades, mas também as pessoas que estão presentes ali. Bacana, bacana Sim. demais. Luiz, se você falou já bastante aí, desde o equilíbrio quanto os times, as características dos times. Acho que você já falou bastante aí quanto a essa formação, mas tem alguma característica e a mais aí, além desse equilíbrio, esse time mais conciso, que você prioriza nessa formação dos times dentro da BIP Saúde, Luiz? Acho que assim, aí é uma questão mais minha, né? E aqui na BIP, acho que o time todo vai muito nisso. Assim, eu gosto muito de profissionais que sejam aqueles profissionais que é, querem ter mais conhecimento daquilo que estão fazendo, tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista técnico. Então, eu sempre vou tentar, nas minhas entrevistas com os profissionais, entender se aquele profissional é só aquele que, eu codo aqui no Rails e ok, ou se é aquele cara que gosta muito ali da nossa profissão em si, né? O Rails ou Sim. o Java é só ali a ferramenta. Mas a gente conversa, eu gosto muito de conversar com esses profissionais sobre questões mais arquiteturais, questões que envolvam técnicas descritas na literatura, então os livros que essas pessoas leram ou que têm interesse. E não é que é obrigatório a pessoa ter lido ou ter feito isso, mas Uhum. numa conversa você consegue perceber o interesse dessas pessoas, né? Isso torna também o time mais rico, você consegue conversar de outras formas. Então, acho que uma característica importante é alguém ali que está buscando se tornar um melhor profissional, mas não só tecnicamente ali, tentar entender um pouco do negócio, tentar trazer mais uma bagagem de base, arquitetura, etc. Eu acho que Massa. isso faz bastante diferença para mim, pelo menos aqui. Sim, né, eu acredito, isso é bem importante. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão entrando nos times até paralelos aos meus ali, porque acho que essa conversa que você tem com a pessoa, e você pode passar por vários assuntos, nenhum deles técnicos, que você consegue ter um pouco desse contexto ali da pessoa, dessa fome dela de não apenas entregar um item solicitado, mas ela ir um pouco além, né? Ela te ajudar a contribuir com o produto, olhando para o produto, muitas vezes o desenvolvedor nem é o nosso usuário final, né? Sim, Então ele tem essa dificuldade e é normal muitas vezes quando nós não somos o usuário final, mas essa preocupação de putz, a gente poderia entregar um pouquinho mais rápido isso, a gente poderia, já pensamos nessa feature, o que a gente poderia melhorar quanto à arquitetura disso. Então, acho que essa sede
que a gente pega nessas primeiras calls, eu acho que elas são perceptíveis. Se a gente for sensível bastante ali, a gente consegue pegar muitas dessas, claro que nem todas, mas muitas dessas percepções, desse modo, que a pessoa geralmente trabalha e ela procura. Excelente ponto aí, Luiz. Pensando em cases aí de sucesso, ou até mesmo de insucesso também, se você quiser destacar algum, mas que você queria, talvez destacar aqui nesse papo, Luiz, algo Acho que 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 chamou sua atenção aí nos últimos meses aí na BIP. acho que tem um caso nosso aqui na BIP que eu gosto bastante de falar, ele é um pouco, na época que a gente fez essa implementação, é uma parte mais técnica, né, foi até meio que na contramão do hype, né. Então, lá em 2018, a gente, resolveu, separar algumas aplicações que a gente tinha em microserviços, né. Então, ali em 2018, aqui estava, acho que não sei se estava exatamente no hype, mas estava subindo muito ali, todo mundo começando a falar de microserviços enfim, era o jeito que a maioria das pessoas achavam que deveria ser a evolução natural das aplicações, e a gente Sim, resolveu fazer isso ali em 2018, com a esperança ali, né, com a nossa ideia, com o planejamento de que faria as coisas ficarem mais fáceis, a gente conseguiria evoluir partes das aplicações separadamente, conseguiria manter ali. separar, é, ter uma flexibilidade maior. Só que acabou que quando a gente começou a fazer o primeiro, o segundo, o terceiro microserviço, a gente começou a perceber que a gente estava andando mais devagar até do que estava antes, porque a gente tinha uma série de preocupações com cada um daqueles microserviços que a gente não tinha que ter antes, principalmente relacionadas aos problemas que qualquer arquitetura distribuída tem, né? Então, agora eu preciso ser tolerante à falha. Se uma transação falhar no meio do caminho, o que eu vou fazer? Ou se um serviço está indisponível, o que eu vou fazer? E aí a gente começou a ter que pensar muito tecnicamente em coisas, é, muito mais tecnicamente em coisas do que, de fato, os problemas de negócio que a gente tinha que resolver. Então, essa API vai ficar pública? Não vai? Como é que vai ser o esquema de autenticação? Isso vai estar servido lá no EC2 da Amazon? Ah, não, vamos botar no SS, vamos... Enfim, essas discussões passaram a ter mais relevância do que, por exemplo, como é que a gente vai fazer para controlar o atraso na operação? Que eram coisas de negócio que a gente precisava resolver. E aí, ali, depois de uns 6, 7 meses que a gente tomou essa decisão, a gente resolveu dar rollback na decisão, voltar para o monolito. E na época, assim, foi muito engraçado, porque as pessoas falaram: pô, mas vocês foram para microserviço, agora estão voltando para o monolito. E a gente resolveu fazer uma implementação no monolito, daquele monolito modular, né? Então, aqui na BIP, a gente tinha muito uma cultura de design, de arquitetura, e a gente passou a repensar esses sistemas como módulos dentro de um monolito. Então, eu tenho o meu monolito ali e esses módulos muito bem divididos ali dentro. Só que a gente Sim, tinha um problema maior, porque a cultura da comunidade Rails, ela era um pouquinho mais focada no que o framework propõe. Então, o framework já tomou uma série de decisões para você, já escolheu qual era o seu qual é o jeito de falar com o banco de dados, como é que você ia organizar seu código, etc. E o que a gente estava propondo naquele momento é, cara, eu quero usar o Rails, o framework, para servir minha aplicação na web, para fazer tudo o que ele faz de melhor para uma aplicação web. Mas o meu perfeito. código de negócio, eu não quero estar restrito ao que o Rails me fornece. E aí a gente começou a separar o código de negócio do Rails. Então a gente começou a criar módulos separados, separar a pasta onde tem o código de negócio ali, muito inspirado ali no Domain Driven Design, aquelas coisas de Bounded Context, aquela parte 4 do livro ali, 14, né, a partir do capítulo 14 do livro. É, e isso começou a funcionar muito melhor do que a gente ter isso separado em várias aplicações, porque, de certa forma, a gente conseguia ganhar um pouco da vantagem de ter o código separado. Isso exige uma disciplina bem grande do time, né? Então, no início foi bem difícil. Mas a gente não tinha os problemas que uma arquitetura distribuída tinha.
Aí é sim. só fazer um parênteses aqui, né? Eu estou falando do contexto nosso da BIP, né? Então, para a gente, naquele momento, isso não era o mais importante. Era mais importante a gente ter o negócio funcionando do que estar preparado para uma série de desafios ali de carga, de arquiteturais, que até hoje não é o nosso maior problema. Então, funcionou muito bem ali. A gente fez essa migração para um monolito modular com Rails. E, cara, eu não me arrependo dessa decisão. Acho que foi um case muito legal aqui da BIP. E até hoje a gente trabalha assim ainda. Hum, mas e mostra, acho que uma maturidade de vocês aí desde esse rollback, né, que é um tempo de investimento aí que vocês tiveram. Garanto que tiveram sempre todas essas mudanças arquiteturais tem pessoas contra, que você precisa, mesmo que elas não sejam liderança dentro do time, há um trabalho de convencimento ali, né, para que você Sim. não tenha detratores ali durante o caminho. E depois, acho que ter essa maturidade de fazer um rollback, de pensar novamente, juntos ali, uma proposta diferente. Mas eu Bacana, acho que tem um bacana aí. fator importante nisso, Márcio, é que nessa época que a gente tomou essa decisão e voltou, a gente estava com um time muito mais enxuto, então acho que fica mais fácil, né? Sim. O time era menor, a gente estava com muito menos gente. Talvez com 50 pessoas, aí você teria que ter uma energia gasta muito maior ali para organizar, mas deu certo, foi bom. E para a gente fechar, Luiz, quais dicas você daria aí para as outras pessoas, outros CTOs que estão nos ouvindo, que estão na mesma posição que você, e tem alguma a dica que você fala, ó, isso aqui, eu queria que alguém tivesse me falado anteriormente isso. Cara, eu acho que assim, eu poderia pensar sobre dois aspectos, né? O aspecto mais técnico, que é aquela área onde a gente fica um pouco mais confortável ali, e da área mais de gestão, assim. Então, sobre a área de gestão em si, eu tomaria muito cuidado com o crescimento exagerado do time, sem ter assim, muito claro a estratégia que vai ser utilizada. Então, eu acho que a gente crescendo o time, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu me peguei naquela época do movimento de growth da BIP, aonde eu estava crescendo esse time e eu olhava para o lado, né, os meus outros colegas de outras startups estavam crescendo, me crescendo numa velocidade muito maior que a minha. Então eu olhava, a gente tinha 40 pessoas, tinha outras startups que estavam com 80, 100, e eu ficava me questionando, caramba, mas será que eu deveria estar com 100 ou com 40? Mas a pergunta não tem que ser essa, né? A pergunta tem que ser como essas 40 pessoas, ou qual a quantidade de pessoas que eu preciso para eu conseguir entregar o que eu tenho que entregar aqui com o meu time. Se você crescer de maneira desordenada, né, você vai acabar caindo nos problemas de comunicação, né? E hoje eu percebo que se a gente não tomar cuidado, principalmente com a introdução de várias camadas, né, entre o time de engenharia, produto, o time de negócio, etc., a gente acaba caindo lá nos problemas do final dos anos 90 ali, da comunicação que chega no telefone sem fio, que você precisa envolver todo mundo, enfim. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com o crescimento do time. Eu acho que a gente teria que fazer esse crescimento de maneira, com uma estratégia específica para que isso seja feito bem, assim, sem piorar o processo que já estava, né? Pode falar. Não, e é só sobre esse ponto, Luiz, acho que tem muito lugar de fala sobre isso. Você comentou, inclusive, no início, que a BIP ela sai de 50 para mais de 1.000 funcionários. Vocês são uma empresa do Rio, mas que vocês estão atendendo outras capitais já, né? Brasília, São Paulo, Recife, né? Isso. E ver todo esse crescimento da empresa, né? Essa expansão. E você, como responsável ali daquele setor, você ter essa maturidade de falar, vamos crescer saudavelmente aqui dentro. Toda a área, a empresa está crescendo, porque precisa crescer de fato, aumentar. Se você está cobrindo outras cidades, você precisa de mais pessoas, muitas vezes ali. Mas o seu time técnico, ele tem essa maturidade, né, da sua parte aí, dos outros líderes, de falar assim, pessoal, nós aqui, nós temos uma característica um pouco distinta do restante das áreas, e a gente pode crescer num ritmo de quantidade de pessoas um pouco mais devagar, que nós vamos atender a mesma demanda, ou as coisas que forem de fato urgentes, nós vamos conseguir atender, importantes, nós vamos conseguir atender, e a gente não precisa, não, agora porque o restante da empresa está
está crescendo numa escala, a gente vamos manter a mesma escala, até porque a gente sabe que a valor hora, né, do profissional de tecnologia, geralmente, ele é um pouco mais alto também, Sim. e também que não necessariamente uma quantidade maior de pessoas a gente vai entregar mais coisas e mais coisas importantes, né? Mais features, mais evolução no produto, né? Não, com certeza. Assim, o jeito também de trabalhar aqui na BIP, né? Eu acho que o time de gestão da BIP tem um jeito de trabalhar ali que tenta se organizar ali em torno de objetivos, de OKR. Isso ajuda muito a gente a priorizar o que tem que ser feito em tecnologia também. Então a gente tinha muito de uma maneira mais clara, assim, cara, eu sei que eu tenho que fazer 1 milhão de coisas, mas agora a gente tem que fazer essas coisas aqui. Exato. Então, isso ajuda muito, né, a direcionar o caminho que a gente tem que seguir. Mas hoje, assim, se eu olho para o backlog, né, eu vejo, pô, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, e essa ansiedade é que a gente não pode deixar tomar conta, porque Perfeito. senão, cara, você vai sempre precisar de muita gente, porque sempre vai ter Backlog coisa. backlog você tem para 160 desenvolvedores, Ah, né, com certeza. ideias o time de negócio sempre tem, né. Só que a gente sabe que você não consegue nem validar, né, dentro do seu produto, aquela quantidade de features ao mesmo tempo, então, você gera muitas vezes confusão para sua rede de usuários ali, do que um apoio de um uso dessas funcionalidades de fato, né, então, essa É. maturidade é perceptível na sua fala. E aí, também sobre essa parte mais de gestão, assim, eh, eu aprendi num livro de um cara chamado Will Larson também, eu acho que o nome do livro é Elegant Puzzle, acho que é isso. Eh, ele traz lá uma discussão sobre times que eu achei muito interessante, aonde ele diz que os times, quando eles começam a trabalhar junto, né, eles conseguem ali ter um jeito de combinar aquele trabalho, dos membros do time se conhecerem, etc. E aí ele sugere nesse livro, né, e aí eu não preciso seguir ao pé da letra, mas eu acho que como inspiração ele diz que talvez o melhor a se fazer é tentar manter esse time que já trabalha junto, que já sabe como se trabalhar junto, sempre trabalhando entre eles mesmos, né? Não dividir esse time, mas você trocar o escopo do time. Porque um dos problemas é que você concentra conhecimento, né? Se você tem todo mundo, os times iguais o tempo todo, e esse time trabalhando sempre numa mesma coisa, você começa a concentrar conhecimento. Antes, na minha ideia, né, eu pensava, eu vou rotacionar os membros dos times, porque aí eu consigo dar para eles o conhecimento das outras áreas. Mas eu concordei muito, assim, achei muito boa essa sacada do Larson, de que, na verdade, o melhor seria rotacionar o escopo. Obviamente que talvez você vai ter que ter sempre um membro ali que conhece a outra parte, né, para também não deixar o time muito no escuro, mas eu gostei muito dessa ideia e a gente tenta fazer isso aqui, tá? Então, não dividir os times, porque senão a gente vai ter que Sim, fazer esse time aprender de novo a trabalhar junto, mas exato. passar para outros escopos de trabalho. Eu acho que isso também faz uma diferença. Acho que funciona bem também para a gente aqui. Mas uma dinâmica que você garante que você não tinha ela, assim, você não preocupava com ela há 5, 6 anos atrás, Não, não, eh, e que agora ganhou uma camada aí importante dentro do seu dia a dia. Não, bacana. Show isso de aí. bola. Acho que são 2 dicas importantíssimas aí. Luiz, como as pessoas, te encontram nas redes sociais, como também encontram a BIP Saúde? Quem se sentir interessado para trocar uma ideia contigo e conhecer um pouquinho mais da BIP? Cara, eu não sou tão ativo assim nas redes sociais, eu tenho um Medium, todo mundo pode me encontrar com o meu apelido de infância, às vezes é meio ruim isso, mas nas redes sociais eu sou Guto M. Costa. Então, lá no meu Medium, Guto M. Costa. Meu Twitter, Guto M. Costa. Então, Entendi. é, e no LinkedIn eu já sou Luiz Costa. Então, aí é Não, Luiz Costa. eu preciso de um parênteses aqui, Luiz, eu preciso do porquê Guto Costa. Então, meu nome é Luiz Augusto. Na minha cidade, as Ah, pessoas só me chamam de Guto. Então, aí, aqui no Rio, e quando eu me mudei de lá, as pessoas só me chamam de Luiz. Então, se eu chego na minha cidade, ninguém me conhece como Luiz.
E aí, sei lá por quê, em algum momento eu não consegui achar o nome ali certo para eu conseguir fazer meu e-mail, né? Talvez lá em 2004, sei lá, no Sim. Gmail, não lembro exatamente quando. E aí, Guto M. Costa era o que estava disponível. E aí, sempre esse está disponível. Então, meu Twitter é esse. E meu nome é Luiz Augusto Moreira da Costa. Então, M de Moreira e Costa do meu sobrenome. Ó. É só por isso. Não tem, Mas tem nenhuma história. eu te entendo perfeitamente. Na minha casa, eu sou o Vinícius. E então, meu nome é Márcio Vinícius. E aí, em- os mais próximos acabam me chamando de Vinícius. Então, quando você falou Luiz Augusto, eu falei, pronto. Me aproximei, entendi plenamente. É isso. É, Luiz, e a BIP? Como que nós encontramos um pouquinho mais sobre a BIP? Além do site, né? O site que bipsaude.com.br, Isso. né? Então, No Instagram é BIP Saúde. No LinkedIn também BIP Saúde. perfeito. Luiz, eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite, por partilhar. Eu acho que tem muita coisa aqui de gestão de talentos, de equilíbrio de formação de time, equilíbrio desses times, que sem dúvida é uma dor diária, né, de nós que estamos gerindo o time de tecnologia. O exterior não é de hoje uma entidade que tanto leva nossos profissionais. Isso é normal, eu acredito que isso é do jogo mesmo. Mas existem outras estratégias que a gente pode fazer, como o BIP Code, como a gente está falando do Power Hunt, que podem auxiliar e potencializar essa formação contínua dentro dos nossos times para que a gente não perca, né? Você está falando de 13 para 40 pessoas, mas qualquer turnover de 20, de 15% ali é um impacto na evolução do produto, né? Então eu queria te agradecer, porque eu acho que você falou bastante coisa e trouxe muita experiência de um local de fala que você tem autoridade mesmo no seu dia a dia. Então, queria te agradecer mais uma vez. Não, obrigado pelo convite aqui. Fico feliz de ter a oportunidade de falar aqui com vocês no podcast. Obrigado aí. Queria agradecer também todo mundo que nos ouviu até aqui. E eu espero que tenham curtido e até a próxima edição do High Tech. Valeu, pessoal.